Nós vamos iniciar o culto aqui nessa noite, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Né? Sendo assim, vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Hebreus. Hebreus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante. Hebreus 3, 7. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 3, 7. Aleluia, Senhor. Santo, maravilhoso. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus! Amém. Então vamos fazer a leitura. Então, Hebreus 3, 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje você ouvir a voz, não endureceis o vosso coração, como na provação no dia da tentação, me provaram, e onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 dias a minha obra, e isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre errarão em seu coração, e não conhecerão o meu caminho. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de nós um coração mau e infiel para se apartai do Deus vivo. Então aqui o Hebreus, ele trouxe para nós a saída do Egito lá, né? Ele falou assim que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram aqueles homens, aquela geração a qual Jesus tirou da escravidão do Egito, né? Debaixo de muitos sinais e maravilhas, por meio de 10 pragas que Deus lançou no Egito, e no deserto também eles viram muitos milagres, mas endureceu o coração para o caminho do Senhor, né? E aqui o autor de Hebreus, ele está falando que nós não devemos ter o coração tão duro quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós não devemos endurecer o nosso coração para a palavra de Deus, nem apartar dos caminhos do Senhor, porque senão o mesmo destino que aquele povo teve, nós vamos ter, né, no dia do juízo, né? Então ali tinha um descanso prometido para aquele povo, né, um repouso prometido na terra prometida, aonde eles entraram na terra que mamava leite e mel, aonde eles saíram da escravidão do Egito, passou por um deserto. Era uma viagem de 40 dias, mas se tornou uma viagem de 40 anos, por causa da dureza do coração daquele povo, que não quis obedecer a palavra de Deus, endurecer o vosso coração e foi infiel à palavra de Deus. Então aqui está falando, se hoje nós ouvimos a palavra de Deus, quem está ouvindo a palavra de Deus? Então nós não devemos endurecer o nosso coração com essa palavra, nem ser infiel a Deus, né? Nós devemos aceitar essa palavra de coração aberto, né? Aceitar
a correção, aceitar a mudança que essa palavra de Deus ela vai produzir em nós, para que assim nós não teremos, assim, para que assim nós não alcançamos o mesmo destino daquele povo que saiu da terra do Egito com promessa de 40 dias. Deus falou assim, talvez daqui a 40 dias vocês entrem na terra prometida. Não, a promessa é de 40 dias vocês vão estar na terra boa, na terra rica, na terra onde mama leite e mel. Mas eles endureceram o coração, né? Jesus agora trouxe uma promessa para nós de vida eterna. Ele disse que a casa do meu pai é onde morava. Se não fosse assim, já teria dito a vocês, vou preparar um lugar. E quando vos preparar um lugar, voltarei novamente e levarei vós comigo, para onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa é essa, mas ele também fala que é para nós vigiar. Vigiar. Esteja sóbrio e vigilante, né? A gente tem que observar a palavra dele, ser vigilante, porque nós precisamos de ser fiel até o fim. Nós precisamos ser perseverantes até o fim, para que nós podemos entrar na terra prometida, agora a terra celestial. Agora a terra celestial, aonde nós alcançamos aqueles que confiam. Então nós não podemos repetir os mesmos erros. E por que essas passagens foram escritas aqui? É para que nós não repetimos os mesmos erros que aquele povo repetiu, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração aqui, em nome de Jesus, em nome santo de Jesus Cristo, santo, maravilhoso, glorioso, majestoso, Pai santo, maravilhoso, glorioso é o teu santo nome. Nós, Pai querido, agradecemos, Senhor, por essa rica e abençoada oportunidade nessa noite. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito toque em cada coração aqui presente, em nome de Jesus. E que a tua presença possa, Pai querido, nos trazer despertamente para as coisas do Senhor. Pai, que nós repreendemos todos os comichões de ouvido, todo impedimento que venha contra a nossa mente nesse momento, para que assim nós podemos ouvir bem a tua voz e guardar a tua palavra no nosso coração. Acampa aqui, ó Pai, os teus anjos, em nome de Jesus. E nós dizemos amém. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Aleluias, 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 amém. Aleluias, 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 amém. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Eu vi um anjo com espada de fogo. Eu vi um anjo com espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no pé, fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Glória a Deus, né? Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Gente, nós vamos pensar nesse versículo número 7 que diz assim: portanto, como diz a Escritura, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a voz, se ouvir hoje a voz de quem? A voz de Deus. Se nós ouvir a voz de Deus, nós
nós não devemos endurecer o nosso coração. Porque o único meio de salvação da alma do homem é por meio dessa palavra. E por isso muitos têm morrido porque têm rejeitado. A palavra tem até chegado a essas pessoas. Jesus, ele ensina assim: quando você chegar numa casa ou chegar numa cidade e for bem recebido, fique ali por algum tempo. Pegue a palavra de Deus, cure os enfermos, né? Ore, expulse os demônios. Mas quando você chegar numa cidade ou numa casa e não for bem recebido, sacuda o pé da sandália e profetiza contra aquela casa ou contra aquela cidade. O reino do céu já chegou até vós, mas vós rejeitou, mas vocês rejeitou. Então, irmãos, nós não podemos rejeitar a palavra de Deus. Essa palavra é a coisa mais abençoada que tem aqui na terra. Essa palavra é a coisa mais sagrada que tem aqui na terra. Então nós devemos aceitar essa palavra de todo o nosso coração. Esforçar. Nós devemos esforçar para nós viver de acordo com a vontade de Deus. Porque o nosso jeito de viver, a nossa maneira de viver não serve para Deus. A nossa maneira de viver não serve para Deus. Deus já tem um jeito dele salvar a vida do homem. E é por meio dessa palavra. Jesus diz que aquele que quer vir após mim, largue seus próprios interesses, pega a sua cruz e siga. Se nós quisermos seguir Jesus, se nós quisermos chegar no céu, nós precisamos de seguir Jesus. E para nós seguir Jesus, nós temos que largar os nossos próprios interesses, o nosso eu. O meu eu não serve para Deus. O meu jeito, eu sou assim, eu sou assado. Isso não serve para Deus, não. Deus já tem um jeito. Deus já tem um jeito dele fazer as coisas. Muitos homens que quis fazer as coisas do jeito dele, deram com burro na água. E aqui nessa passagem, fala do povo que saiu do Egito. São quase 6 mil de homens do Egito. E não puderam entrar na terra prometida porque endureceu o coração e foi infiel à palavra de Deus. E aí não puderam entrar na terra prometida. Se nós endurecer o coração para a palavra de Deus, se nós for infiel a essa palavra, nós não vamos para a glória. Porque lá na glória é lugar de infidelidade. Os anjos que estavam infiel lá, que queria fazer as coisas do jeito dele, foi lançado fora do céu. Lançado fora do céu. Agora nós achamos que Deus vai levar pessoas infiéis para lá? Deus vai levar pessoas desobedientes, sendo que ele despachou de lá os anjos que não quis guardar o seu lugar, que não quis ficar na posição que Deus colocou. Então, irmãos, nós devemos esforçar para nós ir mudando. Aquilo que nós vamos ter entendimento da palavra de Deus, nós vamos esforçando para nós, ajustando a nossa vida, para nós ajustando a nossa vida com a palavra de Deus, para que no dia que vier o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nós poder falar, Osana, vem Senhor Jesus, ora, vem Senhor Jesus, né? Porque muitos vão esconder, muitos vão caçar esconder do Senhor de vergonha, porque está fazendo aqui, está fazendo desconcertada. Mas nós, irmãos, nós temos a oportunidade, enquanto nós estamos vivos. A oportunidade só enquanto nós estamos vivos, né? Nós temos a oportunidade de mudar enquanto nós estamos vivos. Amém? Você nasceu, eu vou passar a oportunidade para as crianças, para eles irem adorar a Deus. Primeiro Júnior e Itália. Júnior e Itália, vem cá, para nós adorar a Deus em nome de Jesus. Glória. Coca-Cola e
Amém, Jesus. Glória a Deus. Ó, o seu 40. Glória a Deus. Amém. Deixa eu ligar no meio. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos poderes materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou ele, tudo é dele. Você não tem
Amém, Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? A gente vê as crianças participando do louvor, uma bênção muito grande, né? Quem dera se eu tivesse tido essa oportunidade e deu de criança, eu acredito que a maioria de nós aqui, nós não tivemos essa oportunidade de criança. Mas o Senhor que tem por nós um amor grandioso, um amor incondicional, Ele preparou para nós um momento para que nós viéssemos ouvir a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor e abençoado foi o homem ou a mulher que se posicionou para pregar a palavra para nós, para falar de Jesus, né? Para falar de Jesus para a nossa conversão, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Pessoas teve que largar sua zona de conforto, largar os seus próprios interesses para sair talvez dos seus lares para anunciar a palavra. E hoje não é diferente, irmão. Deus, Ele conta com nós, né? Nessa pregação da palavra, nessa obra de pregação da palavra. Deus, Ele não precisa do homem, mas Ele escolheu permitir que nós participemos de uma obra infalível, de uma obra que não falha. Então Deus escolheu o homem e a mulher para proclamar o Evangelho a outras pessoas. Foi assim, Jesus levantou 12 homens. Aqueles 12 homens foram levantando homens e mulheres e até chegar em nós. Agora nós estamos aqui e nós temos que pegar as armas que estão escritas nessa palavra, nos preparar para que nós possamos completar a nossa missão de pregação da palavra. Eu tenho dito e eu repito, Deus não tem outro interesse a não ser almas. Almas libertas, almas salvas. Ele não tem outro interesse aqui na terra, a não ser almas. Jesus, Ele morreu para salvar a nossa alma. Jesus, Ele não morreu na cruz do Calvário para me dar apartamento, para me dar carro novo. Ele não morreu para me casar, Ele não morreu para nada disso. Isso é coisa passageira, isso é coisas que nós conquistamos com o nosso esforço. Jesus, Ele morreu para salvar a alma do homem, porque não tinha outro jeito de o homem ser salvo. Então foi para um preço. Ele teve que dar a si mesmo, derramar o sangue dele naquela cruz do Calvário, não para me deixar rico. Não para me deixar rico, não. Não para me dar uma fazenda, para me dar casa na praia. Não, Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para salvar a nossa alma. A alma do homem. O Espírito Santo também está aqui na terra. A única função do Espírito Santo é nos aproximar de Deus. O Espírito Santo, Ele quer morar em nós, para que assim Ele gere em nós um rio de água viva. Se o Espírito Santo está dentro da pessoa, aonde essa pessoa chega, ele vai falar de Jesus. Porque o rio vai jorrar. O rio vai jorrando a palavra vai saindo. Porque está cheio da palavra, a palavra vai saindo e pessoas vão se converter. Pessoas vão arrepender por meio da pregação da palavra. Então, irmão, nós temos que aproveitar os nossos dias. O pai Vicente, né, que foi enterrado, que foi sepultado ontem, foi um homem de Deus que poucos homens que eu conheço que têm uma sinceridade, que tinham uma sinceridade, um compromisso, que tratava a palavra de Deus com muito temor, com muito amor. Né? Então ele cumpriu a missão dele. Eu creio de todo o meu coração que ele está na glória. Eu não posso falar que ele está lá, porque eu não sou dono de lá e eu não estou lá. Mas eu creio que ele está salvo, que a alma dele já está esperando o dia que vier o nosso Senhor Jesus, para o corpo dele ressuscitar da terra, e o espírito e a alma vai se juntar e ele vai subir para a glória. Assim nós também temos que completar a nossa carreira aqui. O apóstolo Paulo falou que ele combateu um bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. E ele diz: agora já me espera o prêmio da vitória, que será me dado no dia do Senhor. Ele falou: nem é hoje não. Eu vou morrer, mas não é hoje que eu vou receber o prêmio da vitória. No dia do Senhor eu vou receber o prêmio da vitória. E ele disse: não somente a mim, mas todos aqueles que esperam com amor o Senhor, que esperam com amor a vida do Senhor, que espera perseverante, persistente, que não aceita os pratos de Satanás, que não aceita os pratos desse mundo, que rejeita tudo aquilo que não agrada a Deus, que vai rejeitando.
É assim que nós vamos completar a nossa carreira. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, sabe? Nós temos que ter certeza. Eu preciso ter certeza, se eu morrer agora eu vou ter salvo. A gente precisa ter certeza. Precisa ter, o coração da gente precisa ter certo. Porque onde tem dúvida não é de Deus, a dúvida não é de Deus, irmão. Então nós precisamos de levar uma vida reta, procurar obedecer a palavra de Deus, para que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Quem tem certeza da salvação de Deus? Glória a Deus. Então nós temos que ter certeza da nossa salvação, para onde nós vamos. Nós não podemos viver uma vida, talvez eu vou para o céu, talvez eu vou para o inferno. Não, nós temos que ter certeza, eu estou caminhando, eu estou marchando para a glória. Estou seguindo Jesus. Jesus disse que Ele é o único caminho que leva o Pai. Então, se nós estivermos no caminho que é Jesus, nós vamos chegar ao Pai. Sendo assim, vou passar a oportunidade para o Júnior, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Está lendo o versículo de Salmo 71, né? Glória, Salmo 71. Glória a Deus. Glória, tá bom? Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. E estava saindo de casa, eu pedi a Deus para me dar alguma coisa para mim estar aqui acrescentando aqui a glória do universitário dele. Ele me mostrou esse primeiro versículo aqui do Salmo 71, que fala: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Tem muita gente que Glória a Deus. não tem confiança no Senhor e tudo que Ele pede para os filhos dele é que confie nele, porque, como o pastor falou, basta confiar que Ele é capaz de tudo. E na Bíblia, no verso dela, está escrito que entregue suas fraquezas na mão de Deus e Ele lhe dará força. Se a gente confiar, Deus é poderoso para fazer tudo de bom na vida da gente, para nos guiar, nos salvar, nos dar tudo aquilo que Ele deseja para nós. Se o vento soprar, Ele é Deus para nos tirar do vento. As águas ficam sendo folgadas, Ele é Deus para nos dar a mão para tirar da água. Na época que eu estava na anterior, mais do que Deus das águas, só Ele me estendeu a mão para me tirar. Aí essa palavra que Ele enviou hoje para trazer aqui para os irmãos, que o Deus confia. Nunca seja eu confundido. E se a gente acreditar e confiar nele, nunca deixa a gente ficar confundido, porque é o único somente Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O vento balançou Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento acalmou, o medo refletiu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar,
Teu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Balançou, eu bato em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais lugar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva bem bonita, salva de palmas para Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sendo assim, agora eu vou passar a oportunidade para a Cida. Glória a Deus. Aparecida. Não? Aleluia. Glória a Deus. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Glória a Deus. Vamos na igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Solta a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar louvando da cristã. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus forte. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Nas nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. E irei pra linda cidade, Jesus findará o lugar com os crentes de todas as idades. A Deus desde sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Para não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário.
céu morto é banido, enterros não vão se passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos eu vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros poderes espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus desde sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de Jesus. Aleluia. Quem tem saudade do céu? Glória a Deus. Quem tem saudade do céu? Sabia que tem duas partes da nossa vida que faz parte do céu? Tem duas partes. Nós somos três em um. Nós somos espírito, alma e corpo. Tem duas partes nossas que faz parte do céu. Não é da terra, é do céu. A única parte que faz parte da terra, do nosso ser, é a parte da carne, que foi feita do barro, aqui da terra. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que Deus pegou o pó e fez o barro e fez um boneco, o corpo de barro. Mas aí Deus soprou nele o fôlego de vida e aquele corpo se tornou alma vivente. A alma, o sopro, é o espírito. E depois do sopro que soprou naquele boneco, o boneco se tornou alma vivente. É por isso, irmãos, por isso que nós temos saudade do céu. Sem nós nunca ter tido lá, porque nós temos parte nossa, que é do céu. A nossa alma e o nosso espírito não é terreno, não faz parte dessa terra, é do céu. Quando Deus soprou, deu o fôlego de vida. Aquele barro se tornou alma vivente. Duas partes que é de Deus. O nosso fôlego e o nosso espírito é de Deus. O espírito, irmão, quando o homem morre, o espírito já sai direto, já vai para a glória. Não é o Espírito Santo, não. É o espírito do homem. Já vai para a glória. Porque Deus deu, Deus é. A carne nossa que é da terra, do pó, voltará do pó. E a alma? A alma que está o segredo. A alma que está a disputa entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre Jesus e o Satanás, a guerra por causa da alma do homem. A alma também é eterna. Satanás não está lutando por causa do nosso corpo, não. Pelo contrário, ele usa o nosso corpo enquanto nós estamos vivos para fazer a obra dele, para matar, para falar mal do outro, para chuchar a faca no outro, para dar tiro no outro, para prostituir. Ele usa o nosso corpo para isso. Ele quer usar o corpo do homem para isso, para fumar, para beber. E isso vai destruir o nosso corpo, porque o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, a luta que tem travada aqui na terra é por causa da alma. Por isso que Jesus ele morreu para salvar o corpo? Não, para salvar a alma dele. Amém? Glória a Deus. Então, sendo assim, vou passar a oportunidade para a Raí. Glória a Deus. Aleluia. Santo, maravilhoso. Deus santo de poder. Por bem da igreja, Pai do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vamos louvar o Indarpa número 1. Glória a Deus. Amém. Indarpa cristão número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par.
tu nos tem concedido um Santo Consolador, de plena paz nos enchendo para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente, Deus grande Deus e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-me chuvas constantes, chuvas do Consolador. Mas os teus servos penosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos, o santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-me chuvas constantes, chuvas do Consolador. Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. E Ele manda mesmo, irmão. Ele tem derramado muita chuva de graça aqui na terra, a graça de Deus. A graça é um presente, é algo que nós recebemos de Deus que nós não merecemos. A graça, de graça que nós recebemos. A salvação é de graça, irmão. Nós não temos dinheiro. A salvação não é comprada nem com prata e nem com ouro. É de graça. Jesus, ele foi para aquela cruz de graça para salvar a nossa vida. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer os mandamentos dele agora, seguir ele pelo caminho que ele vai nos conduzir à casa do Pai. Porque o único que sabe o caminho da casa do Pai se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque ele veio de lá. Amém. Ele falou: vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou, mas eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Ele falou: ó, vocês não sabem onde que é a casa do meu pai, não, mas eu sei porque eu vim de lá e vou voltar para lá. E outra coisa, eu vou voltar para lá para vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ei, Jesus maravilhoso, né? Então, irmãos, ele quer nos apresentar a casa do Pai. E a Bíblia diz que quando a igreja chegar lá na glória, Jesus é que vai nos receber lá. A Bíblia diz que vai ter uma ceia lá. Agora eu fico imaginando o tamanho dessa mesa, aonde vai ter essa ceia, né? Em Deus lá de Caim, em Deus lá de Abel para cá, os homens vencendo salvo, está tudo esperando para participar dessa ceia. Tudo esperando para participar dessa ceia. Está Pedro, Maria Madalena, Salomé, a mãe de Jesus. Está tudo esperando, está tudo aguardando o momento que vai ter o gado, a terra vai se rachar, o sepulcro vai abrir e o corpo vai voltar a ter vida, porque o espírito e a alma vai descer, vai entrar e vai subir para a glória, vai receber um corpo glorificado nas nuvens e vai para a casa do Pai. Chegar lá, Jesus vai falar: entra para a casa do meu Pai bendito, você foi um servo fiel, um servo leal, participa da ceia. Jesus mesmo vai nos servir a ceia. A ceia ele mesmo, a mesma coisa que ele serviu aqueles 12 discípulos lá, antes dele ir para Getsemane, antes dele ir para a cruz, ele serviu a ceia, e vai ser servido a ceia, para que nós podemos desfrutar. E ele vai nos apresentar, né, como um servo fiel, como um servo leal. Então, irmão, vale a pena nós ficar firme, perseverante, persistente, suportar as aflições, suportar as perseguições, para que nós pudéssemos, para assim que nós pudermos alcançar a salvação da nossa alma. Amém? Sendo assim, vou passar a oportunidade para o nosso irmão Elisete. Glória a Deus, aleluia. Santo, maravilhoso.
Deus santo de poder e glórias. Aleluia, Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá uma salva de palmas aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento na igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. É com muita alegria que eu aceitei essa oportunidade, que sou muito grata a Deus por tudo. Quero louvar o Senhor com o hino e peço a vocês que me ajudem. Não sou cantora, estou com minha voz horrível, mas eu quero adorar a Deus. Então, me ajudem, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Número 3 da harpa cristã. Quem tem a harpa cristã, abre sua harpa cristã. Número 3. E me ajudem, por favor. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei sua morte sobre a cruz. Ao Senhor só confiando, neste mundo eu viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Sendo assim, eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, Glória a Deus. entoando aleluias a meu Rei. Quem gritou aleluia, Senhor? Quem gritou glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. É, irmão, nós temos como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Então nós devemos dar uns glória a Deus durante o nosso dia. Eu falo mais. Aleluia. Santo, santo é Jesus, maravilhoso, majestoso é Jesus.
Meu amado Jesus, essas palavras têm um peso no mundo espiritual. Essa palavra, irmãos, abre portas, quebra cadeia. Essa palavra, o nome de Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus é acima de todos os nomes. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra perante o nome de Jesus. O homem gosta de ser muita coisa, né? Às vezes está por cima, empina o peito, empina o narizinho, né? Ele gosta de ser muita coisa. Mas até o Satanás, que é muito mais forte que nós, tanto em conhecimento como em força, ele dobra diante do nome de Jesus. Ele dobra, irmão, todo joelho. A Bíblia diz que todo joelho, toda criatura dos céus, da terra e até debaixo da terra vai se prostrar diante de Jesus, que está sentado no trono, e vai declarar abertamente que Ele é o Senhor. Enquanto, irmão, não chega esse dia, o homem pode falar de Deus, pode falar que Deus é ruim, que Deus é justo, pode falar que Jesus te amante, pode falar que Jesus não tem poder nenhum, pode falar que Jesus é um homem comum, pode falar qualquer coisa, mas naquele dia, quando ele sentar no trono, quando ele vir para colocar a nação, para julgar a nação, a Bíblia diz que todo joelho do céu, toda criatura do céu, da terra, debaixo da terra, vai se prostrar diante daquele que está sentado no trono e vai declarar em voz alta que Ele é o Senhor. Alguns vai declarar com alegria: Ele é o meu Senhor. Ele é meu Senhor. Louvado seja o Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja. Ora, vem, Senhor Jesus. Bendito, venha, Senhor Jesus. Mas alguns vai amargar. Alguns vai falar: Ele é Senhor, mas eu não escolhi Ele para ser o meu. Aí, como diz os jovens, aí deu ruim. Aí deu ruim. Quem não reconhecer Ele como Senhor hoje, enquanto estiver vivo, naquele dia, a Bíblia diz que Jesus disse que aquele que tiver vergonha de mim perante os homens que estão na face da terra. Tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia assim, ó. Você está aí na igreja? Eu fui fazer uma visita. Eu sou de lá, não sou da igreja. Eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu falo assim: eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho o privilégio de fazer parte da igreja de Cristo. É um privilégio, é uma honra muito grande. E eu não tinha condição nenhuma se ele não me chamasse e me abraçasse, se ele não tivesse me aceitado. Como é que eu ia arrumar? Como é que nós íamos arrumar se Jesus não nos aceita na igreja? Como é que nós íamos fazer? É Ele que nos aceitou, irmão. Nós não valia nada. Nós éramos uma empresa falida. Nós estávamos adulterados. Ele nos contou como nós não queríamos Ele, como nós não aceitamos, como nós rejeitamos, até blasfemava contra Ele, nós blasfemava, rejeitava tudo. Mas mesmo assim, Ele nos contou, Ele nos amou. O amor dele não depende de nós. O amor é um amor incondicional. Ele ama o mundo que não quer nada com Ele, o mundo que rejeita, que fala mal dele. Ele ama o mundo esperando que esse mundo volte ao seu perfeito juízo e entenda que Ele é o melhor para nós, que Ele é o único caminho, que Ele é a única esperança da humanidade. Mas se a pessoa endureceu o coração, como nós lemos aqui, endureceu o coração até o final da vida, irmão. Não se engane, tem muito da nossa família que está gemendo lá agora. Que rejeitou todas as oportunidades, rejeitou os mensageiros, rejeitou a palavra, falou, até criticou, às vezes até colocou para correr, né? Mas agora está largando lá. Por quê? Porque rejeitou. Então, naquele dia, todo ser humano que já viveu nessa terra vai ressuscitar. Morreu 200 anos, vai ressuscitar. 700 anos, vai ressuscitar. Vai ressuscitar e ó, vai ficar assim diante dele, assim, ó. Vai chegar diante dele, vai ter que derrubar assim, ó. Ficar derrubado assim e declarar: Jesus é o Senhor, mas eu não aceitei Ele para ser o meu Senhor. Aí deu ruim. Aí vai dar ruim, porque, né? Quando a gente vai batizar nas águas, o pastor ali, ele fala assim: você aceita
Você reconhece Jesus como seu Senhor suficiente, Salvador? Amém. Aí fala amém, né? Se a gente não reconhecer Jesus como nosso suficiente Salvador, não vai adiantar nada. Então é bom nós aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Todo dia morre pessoas. Nós não podemos ser tão ignorantes e achar que nós vamos ficar por semente de eternamente. E não tem hora para morrer. Para morrer basta? A gente não sabe. Por isso que Jesus vai vigiar. Porque você não sabe nem o dia, nem? Está vigiando. Está vigiando. Está levando a palavra. Está vigiando de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que... Agora, irmãos, é hora da gente despertar. Despertar para a salvação. Não é hora da gente caçar riqueza. Não é hora da gente caçar nada disso, não. É hora da gente despertar para riqueza os sinais. Cada dia que passa, nós estamos chegando mais perto do fim. As coisas estão se estreitando, o caminho está se estreitando cada vez mais. Os sinais estão aparecendo cada vez mais. E a igreja está assim, ó, dançando. Teatro para lá, teatro para cá. E a salvação mesmo, nada. Nós temos que despertar para aquilo que é importante. Colocar em primeiro lugar as coisas mais importantes. Jesus disse que em primeiro lugar nós devemos colocar o reino dos céus e a sua justiça e até mais coisas, aquilo que nós precisamos por dia a dia, Ele vai nos acrescentar. Glória a Deus. Ele que vai nos acrescentar. Então nós temos que ficar atentos. Quem quer morar no céu tem que voltar para a palavra de Deus, para o plano de Deus. Deus tem um plano para te salvar, Deus tem um plano para nos salvar. É só nesse plano dele que é a salvação da alma do homem. Então não tem outro jeito do homem ser salvo a não ser seguir os planos de Deus. Judas, irmãos, Judas era um discípulo de Jesus. Mas o que acontece? Judas era um dos discípulos de Jesus, mas ele não seguiu o plano de Jesus. Ele seguiu o próprio plano dele. Deu certo para ele? Eu não, né? Deu certo para ele não. Porque ele não seguiu o plano de Jesus. Ele quis fazer o plano. Tem homens que estão na igreja, tem mulher que está na igreja, não está seguindo o plano de Deus, está seguindo o próprio plano. Aí vai dar ruim. Amém? Sendo assim, eu vou passar a oportunidade para minha esposa, para ela tirar a oferta, né? Em nome de Jesus. Para ela tirar a oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento, irmãos, a paz e a graça.